resposta de Deus para o seu coração, amém? Atos 4, verso 23. Até o 31. Eu estou na NVI, também está aí na NVI, espero. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvido isto, levantaram juntos, unânimes, de uma só vez a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfureceram as nações e os povos conspiraram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram que o teu poder e a tua vontade haviam decididos de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças dele e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente, ousadamente, com intrepidez. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Pode fechar os olhos mais uma vez. Senhor, nós oramos a Ti neste momento. Nós entregamos o nosso coração a Ti, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz. Senhor, eu quero repetir a canção, a palavra da canção. Mais do que bênção, nós queremos nesta noite a Tua presença. Mais do que bênção, nós queremos comunhão contigo. Mais do que bênção, nós queremos ser incendiados de amor, de paixão por Ti. Senhor, estamos rendidos. Senhor, nós pedimos que o Senhor cerque este lugar. Cerque este lugar com Teu fogo, com Tua presença. Senhor, nós pedimos que o Senhor retire deste lugar toda e qualquer interferência, todo e qualquer dardo inflamado do maligno. Senhor, fecha todas as portas possíveis que nós, porventura, tenhamos abertos e pode impedir, Senhor Deus, que nós nos concentremos, que nós estejamos atentos à Tua voz, à Tua palavra. Senhor, envolve-nos neste culto. Senhor, a Tua presença é a melhor coisa que existe. Senhor, domina-nos neste momento. Nós estamos muito desejosos, Senhor, de desfrutar de cultos cada vez mais cheios, cada vez mais vigorosos, cada vez mais ardentes, cada vez mais inflamados. Queremos ser transformados, queremos ser desafiados a mudar de vida em todos os cultos. Queremos crescer de glória em glória, Senhor. Queremos ser animados com a Tua palavra. Queremos vibrar com a Tua palavra, com uma expressão, com um verso, com uma canção, como nós vemos estádios explodindo, Senhor Deus, por prazeres terrenos. Deus, não queremos concorrer com eles, porque queremos corações rendidos, gritando, adorando, pulando na Tua presença, Senhor.
Fico pensando como seria o culto dos anjos, no meio de uma multidão de brasileiros santos nos céus. Eu estou convicto que eles respeitariam esse nosso jeito alegre, vigoroso de ser, e eles pulariam, e eles cantariam, e eles voariam, e eles adorariam ao Senhor. Oh Jesus, faz isto nesta noite, leva-nos a voar a lugares altos na Tua presença. Oramos a Ti, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu conheço uma história de uma pequena igreja. Esta pequena igreja estava num bairro e um dia ela pegou fogo. E o fogo alastrou e as pessoas, os vizinhos, todos correram para ajudar, e pega água ali, pega balde ali, pega mangueira dali, e depois de um bom tempo todos conseguiram apagar o fogo. E aí é que as pessoas foram ver quem estava ali e quem estava ajudando, e de repente o pastor olha e vê um vizinho de lado, da casa ao lado. E ele virou para o vizinho e falou assim: mas você é nosso vizinho há muitos anos, e você nunca entrou nesta igreja, você nunca aceitou um convite nosso. Ele virou e falou assim para o pastor: também esta igreja nunca pegou fogo? Então, essa é uma palavra que a gente pode refletir sobre ela, porque nós não precisamos ter a tristeza de ver um templo sendo incendiados e pessoas correndo para apagar fogos, tirando bens. Nós precisamos mesmo de um fogo dos céus sobre nossas vidas, porque o fogo dos céus não queimam os bens, queimam o nosso coração, queimam a nossa alma, queimam o nosso sentimento. E neste texto em que lemos, meus irmãos, nós vamos encontrar uma igreja acesa, uma igreja incendiada. Atos capítulo 2, nós encontramos a origem de toda esta movimentação que está acontecendo aqui, porque em Atos 2 se cumpre a promessa de Joel, e o Espírito Santo desce sobre toda a igreja, e a coisa não foi assim, calma, tranquila, foi um barulhão muito grande, e os crentes ficaram tomados pela presença de Jesus, eles ficaram tão tomados pela presença do Espírito Santo, que eles ficaram tontos. Aí vieram os opositores, os críticos, os religiosos, e falaram: que é isso, vocês estão dizendo que estão adorando o Messias, e está todo mundo bêbado, caindo. E aí o apóstolo Pedro toma palavra, prega um sermão extraordinário e diz: eles não estão bêbados, eles estão cheios do Espírito Santo. Agora são 9h da manhã e é impossível que estes homens estivessem bêbados de bebida alcoólica. E é a partir dessa movimentação extraordinária, deste alvoroço poderoso que está ali, é que a igreja nasce, e a igreja se desenvolve, uma igreja vibrante, uma igreja forte, uma igreja resiliente, uma igreja que supera as dificuldades do seu tempo, movida, tomada pela ação do Espírito Santo. Pedro narra o capítulo 3, Pedro e João no capítulo 3, Pedro e João estão curando um paralítico à porta do templo. E esta cura, mais uma vez, causa um alvoroço. E estes discípulos são arguidos, são presos pelas autoridades e pelos religiosos, são levados para a cadeia, porque eles não sabiam como cuidar destes discípulos analfabetos, discípulos que de repente se tornam pessoas em evidência, mas eles sabem que eles são homens simples.
e eles são presos para eles pensarem o que vão fazer, como responder, como abafar este novo evangelho do fogo, esse evangelho que está chegando, que as pessoas estão vibrando com este evangelho da salvação. E esses discípulos permanecem na cadeia, são soltos no dia seguinte e sabem para onde ir. Eles vão para uma casa, e nesta casa está havendo uma grande reunião de oração. O lugar está incendiado pela presença do Espírito, e uma reunião de oração poderosa, fervorosa está acontecendo, e a unção tão grande do local é tão grande que ele treme. Aleluia! Será que a gente vai ter essa oportunidade de ver uma célula tremendo numa casa, de ver uma casa tremendo numa célula? Ver um lugar como este tremendo por causa da presença de Deus e por causa de nossa concentração, o nosso coração no Espírito de Deus. Eu gostaria de refletir neste tema, neste texto, sobre o tema uma igreja incendiada. E quero pontuar rapidamente 3 aspectos que demonstram que essa igreja está pegando fogo, e são aspectos comuns, muito comuns, mas tão comuns que nós precisamos renová-los, reaceitá-los, reanimá-los. Em primeiro lugar, uma igreja incendiada é movida por oração. Diga comigo, é movida por oração. Os discípulos saem da presença das lideranças religiosas que os prenderam, que os ameaçaram fortemente, e sabem que devem ir. Havia irmãos, havia uma casa, como eu já disse, eles estavam lá orando. E esta coisa de estar orando continuamente é algo comum nesta igreja que está nascendo. Atos 2:42 nos revelam que eles eram consagrados à comunhão, à oração, ao partir do pão. Eles estavam diariamente neste contexto de busca. A reunião de oração deste povo não é uma oração rotineira, formal. A reunião de oração desses crentes iniciadores da nossa fé, ela está incendiada pelo fogo, pela influência, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eles tinham ardência, eles tinham fluência, eles tinham clamor, eles estavam ardendo pela presença do Espírito, e oram, e como eu disse, o lugar treme, o lugar estremece, e eles estão firmes em oração. Eles não se assustam com as coisas extraordinárias, eles fazem parte desta coisa extraordinária, amém? Quantos aqui querem fazer parte de coisas extraordinárias sem se assustarem com elas? Oh Jesus, veja as nossas mãos, os nossos corações, e faz isto. Jesus nos sinaliza, irmãos queridos, que a igreja deve ter uma oração avivada, inflamada, cheia do fogo dos céus. Jesus mostra e ensina que os seus discípulos, ensina aos seus discípulos sobre oração, dizendo que eles deveriam ser perseverantes, persistentes, e isso vem para nós como lição, assim como eles deveriam permanecer orando. Hoje devemos também ser persistentes, devemos prevalecer na oração. Não importa, irmão, se temos causas que estamos lutando por elas há 5, há 10, há 15, há 20 anos. Hoje em nossa sala da escola bíblica, na sala de Lidere 1, a gente falando sobre oração e sobre falar de Jesus para as pessoas, insistir na fala, insistir na pregação. A gente comentou que às vezes isso vai durar 5, 10, 15 anos, e às vezes nem é a gente que vai alcançar aquela pessoa, mas é outra pessoa, outra igreja, mas é o reino de Deus que está ganhando. Aleluia! Então Jesus nos mostra que este é o caminho. Gênesis 32, meus irmãos, o livro de Gênesis, capítulo 32, narra a história de Jacó lutando com o anjo do Senhor.
Nós não sabemos como é esta luta, mas o fato é que Jacó decidiu não largar o anjo enquanto ele não fosse abençoado. Ele agarrou no anjo, e o anjo disse: já está amanhecendo, e eu preciso ir. E ele diz: não. Quem se lembra? Não te deixarei enquanto não me abençoares. Jacó decidiu, e ele lutou, e isso reforça, meus irmãos, esta fala de que devemos permanecer firmes em nossas orações. Jacó disse: não te deixarei enquanto não me abençoares. Nesses últimos dias, irmãos, temos tido o privilégio nestes cultos da igreja, inclusive nas sextas-feiras, com mensagens muito fortes, nos chamando para buscarmos mais a Deus, nos conclamamos para estarmos mais atentos a uma vida mais cheia do Espírito Santo, e nós precisamos responder a isto, precisamos estar atentos que Deus está rompendo entre nós, e nós precisamos sair de tantas vezes de estados de frieza, de indiferença, de secularismo, e restaurarmos o nosso altar de comunhão e de oração. Jacó nunca mais foi o mesmo depois daquela experiência. A sua geração guarda isto, esta questão do toque que ele recebeu do lado e ficou manco. Em todo o mundo, aonde os judeus compram carnes de boi, eles vão lá, eles têm emissários que vão lá nos açougues para observar esta questão do toque no animal, não comprar aquela carne que não estiver devidamente conforme o selo e o sinal deles. Nossa igreja precisa estar incendiada, os crentes serem possuídos por um desejo ardente de andar na presença. Eu gostei muito do cântico, preciso repetir isto. Tantas vezes a gente vem para a igreja pensando em bênção, eu preciso desta ajuda, eu preciso daquela outra, mas o Senhor quer o nosso coração. Filho meu, dá o teu coração. O Senhor quer a nossa adoração. O Senhor quer que nós procuremos a sua presença. O Senhor espera isto de nós. Eu entendo claramente que a própria Bíblia nos ensina a pedir, mas nós não podemos viver pedindo. Nós precisamos viver em comunhão, e pedir ser um resultado natural de quem está em comunhão. Nós somos chamados, estamos sendo chamados para um tempo novo, um tempo de busca muito forte, de incêndio, e eu quero profetizar, eu quero liberar uma palavra de fé sobre você, meu irmão, nesta noite. Quero declarar que você será insistente, que você buscará mais ao Senhor, você será mais afincado, você será mais ousado para buscar mais a Deus. Eu quero declarar que o Senhor tirará a comodidade, a frieza, a indiferença do seu coração. O Senhor vai te acordar de madrugada e você não vai dormir enquanto não se lembrar que tem que orar, que tem causas que precisam serem tratadas de joelho, na madrugada, no silêncio. Eu quero declarar que eu e você seremos transformados por um mover especial do Espírito Santo. Quantos desejam isto nesta noite? Diz amém. Dê um aplauso ao Senhor. Nós precisamos disso. Nossa oração persistente, incendiada, pode mudar a minha, pode mudar a sua, pode mudar a nossa história, a história de nossa igreja, a história de nossa família e a história até de nossa nação. Note que é muito comum quando se avalia a atuação dos políticos e gestores políticos públicos do Brasil,
parece que há um certo pessimismo. A fala comum é: não tem jeito, está tudo errado, a corrupção é geral, não tem jeito, tem é que sair do Brasil, tem que buscar em outro lugar. Mas será que não tem solução mesmo? Como fica a palavra de Deus que diz que para Ele não há nada impossível? Como fica esta palavra? Vamos abandonar esta palavra do Deus das coisas possíveis, o Deus que tudo pode. Não podemos abandonar, está na hora de nós fazermos a palavra viva de Deus funcionar no nosso coração. Não podemos desistir, devemos perseverar até ver o céu se abrir sobre nossa nação. A propósito disto, meus irmãos, estaremos nos dias 1 e 2 agora de outubro, fazendo o dia de arrependimento pela nação. O Brasil está sendo mobilizado para participar das 25 horas de confissão, de arrependimento, de clamor pelo Brasil. Deus vai ouvir, Deus vai mudar, Deus vai trazer o seu povo unido, porque Ele quer atender a oração, Ele quer abençoar esta nação. Existem profecias extraordinárias sobre esta nação, e o povo precisa, especialmente o povo brasileiro, o povo evangélico do Senhor, precisa tomar posse e começar a agir como gente que sabe que é a diferença, e vai fazer esta diferença quanto mais o tempo do fim se aproxima. Nós precisamos utilizar este tempo de arrependimento. Quero desafiar você, nós seremos orientados aqui nesta noite, continuaremos sendo orientados no próximo domingo de como funcionará estas 25 horas de oração, e quero desafiar você, não se afaste, não ignore que a igreja está fazendo uma atividade de poder, de oração, de transformação. Não finja que não é para você, tome responsabilidade sabendo que é para você. Se o Brasil tem 50 milhões de evangélicos, não sei quanto exatamente, é para os 50 milhões, não é para as lideranças, não é para algumas pessoas, não é para aqueles pastores mais conhecidos, é para o crente mais simples, é para o crente comum, é para o crente inflamado, é para o crente que crê na palavra de Deus, é para o crente que crê que Deus ainda está agindo e se movendo no planeta Terra. Eu creio nisto, eu creio nesta verdade. Aleluia, aleluia, vai mudar a história. Em segundo lugar, meus irmãos, uma igreja incendiada conhece o fogo da palavra. Nós dissemos que ela conhece o poder da oração. Agora ela conhece o fogo da palavra. Os discípulos então vão se encontrar com seus irmãos lá na casa e começam a orar com todas as suas forças. E esta oração inflamada os leva a mencionar as Escrituras. A base da pregação dos discípulos é sempre as Escrituras. Eles vão para a lei, eles vão para os profetas, eles vão para os salmos, eles utilizam todas as palavras proféticas do Antigo Testamento, e eles estão ardendo, eles estão vendo essas palavras proféticas escritas há tantos anos atrás se cumprindo. Eles estão vendo que a palavra viva de Deus é verdade, e eles estão divulgando esta palavra como verdade, e eles estão demonstrando que essas palavras foram ditas e agora ela está se cumprindo. Jesus faz isto, né? Quando ele menciona Isaías e diz: hoje está se cumprindo essa escritura. Assim funciona a igreja do Novo Testamento. Me lembro dos discípulos no caminho de Emaús, triste, voltando para a sua cidade, porque Jesus tinha morrido. Alguns disseram que tinha ressuscitado,
mas eles foram pelo caminho de Emaús e de repente o Senhor fica do lado deles e eles ouvem Jesus por um bom tempo, mas eles não conseguem perceber, há alguma coisa ali que os impede de perceber que é Jesus, mas de repente, quando chega na casa, de repente quando Jesus corta o pão, separa o pão, eles veem que é Jesus, eles acordam que é Jesus, os seus olhos são abertos, eles estão animados de novo, eles estão em alegria, eles estão revigorados, o Cristo ressurreto está presente, Jesus está presente, e este Cristo ressurreto anima qualquer um de nós. Se nós estamos desanimados, sempre é possível voltarmos a uma vida inflamada de comunhão com o Senhor, sempre é possível. Se você já viveu momentos melhores, se você já viveu momentos de incêndios, se você já viveu momentos de fogo, de animação espiritual, maior tempo de dedicação na oração, sempre é possível voltar de novo a este momento e desfrutar mais de Deus. Eu creio, eu ministro isso sobre sua vida, e eu espero isto sobre a minha vida, e eu desejo que esta igreja, a igreja do Senhor plantada neste lugar, vai fluir no poder da palavra do Senhor, vai viver esta palavra, vai praticar esta palavra. Jeremias 23, 29 diz: não é a minha palavra fogo e martelo que quebra a pedra? Aleluia, é palavra fogo. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Irmãos, isto não é apenas uma palavra que ilumina os nossos passos, mas mantém os nossos caminhos incendiados pelo fogo contido na própria palavra. Esta palavra é fogo, e ela nos incendeia, ela nos torna mais fortes, mais vivos. Não podemos esquecer, meus irmãos, que o nosso Deus é fogo devorador, amém? Não podemos esquecer que Jesus é fogo batizador, amém? Não podemos esquecer que o Espírito Santo é um fogo incendiador dos corações. E a sua palavra, a palavra de Deus, é uma chama ardente em minha alma, em sua alma, na sua alma. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Você está entendendo? Você está entendendo que Deus está nos chamando para viver uma nova tão antiga, uma novidade tão antiga e ao mesmo tempo tão atual, uma verdade divina que não parou com séculos, uma verdade que está presente, que quer encher o meu coração, que quer encher o seu coração. A história está cheia de relatos de crentes nas mais diversas partes do mundo, que passaram por moveres especiais, moveres que duraram 100 anos, 30 anos, 50 anos. O Brasil recebeu o Evangelho aqui em face do avivamento nos Estados Unidos. Nós somos devedores aos nossos irmãos antepassados da América, que o Senhor os chamou e os trouxe para cá, e nós precisamos ser gratos àqueles que foram fundamentais para que hoje nós estivéssemos aqui, pregando, ouvindo, sendo assistido pelo poder do Espírito Santo. Há uma presença, meus irmãos, gloriosa aqui neste culto. Fiquei inquieto quando Davi se levantou, ele estava sentado, tocando violão, e eu acho que a coisa estava meio parada, Davi. Ou você estava muito animado? Meus irmãos, o rapaz estava lá como tocador auxiliar e de repente ele levanta, ajuda o Caio aqui, né, Caio? Acho que ele percebeu que o Caio precisava de ajuda, precisava movimentar o espírito do povo, e aí ele ficou grande, ele ficou como um gigante aqui na frente.
E aí as pessoas entenderam, é tempo de cantar como um gigante. Aleluia. Precisamos entender a mudança que está na nossa vida. E nós precisamos tomar cuidado, e a gente precisa estar atento, meus irmãos. Porque às vezes a gente vive de palavras e não de práticas. Por exemplo, é muito comum nós falarmos que somos filhos de Deus, mas vivemos como escravos. É muito comum nós cantarmos e profetizarmos que somos dos céus, mas muitos de nós vivemos como se fosse da terra, 100% voltado para os prazeres da terra, como se o momento com Deus, um culto, fosse uma exceção. Falamos que somos santos, mas infelizmente muitos de nós vivem como profanos. Hoje é um dia muito apropriado para nós mudarmos, irmãos. Hoje somos chamados a, de fato, assumirmos a nossa identidade de filhos. Filhos que comem na mesa, servos que obedecem, que estão olhando para a mão de seu Senhor, para receber as ordens do comunicado e servir com alegria. Como poderemos ser incendiados por esta palavra, se não nos atentarmos para ler esta palavra todo dia, nós estudarmos esta palavra todos os dias, nos entregarmos esta palavra, compreender, meditar, recitar, trazer esta palavra no coração. Precisamos, para sermos ardentes, precisamos ter palavra viva nos nossos lábios, precisamos voltar a rememorizar versículos da palavra, dar uma resposta às pessoas com um versículo da palavra. Hoje nós estávamos discutindo, lembrando novamente da sala, a dificuldade que nós encontramos para conversar com uma pessoa, para introduzir uma fala e convidá-la. Coisa que nós naturalmente, se estivermos incendiados pelo Espírito Santo, nos lembraremos de um versículo, seremos simpáticos, o Espírito Santo nos dará estratégia e nós vamos falar com naturalidade. Precisamos comer as Escrituras Sagradas. Precisamos pedir ao Espírito Santo que nos revele os segredos mais lindos, os mistérios de Deus que estão na palavra, que só são revelados àqueles que estão muito ligados ao Espírito Santo. Olhe só o que diz 1 Coríntios 2:9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Como tem mistérios, como tem coisas novas, como a Escritura é uma pérola, é um lugar, é um armazém de preciosidades divinas. Já imaginou, irmãos, tem verdades brilhantes, tesouros dos céus, revelado na palavra. E nós precisamos redescobrir esta mina. Precisamos redescobrir esta mina. Precisamos redescobrir esta mina. Em terceiro lugar, irmãos, uma igreja incendiada é comprometida com a salvação das pessoas que não conhecem a Jesus. É comprometida com aquelas pessoas que não sabem para onde estão indo. Que se morrerem neste dia não sabem se vão para os céus. Uma igreja incendiada tem compromisso com os perdidos. 2 vezes neste texto que nós lemos,
é mencionado um compromisso com a proclamação, com o anúncio da palavra. No verso 29, eles estão orando e dizem assim: olha para as suas ameaças e concede que os teus servos anunciem a tua palavra com intrepidez. Quando eu olhei para esse versículo, eu fiquei pensando em mim, e fiquei pensando em você também. Fiquei pensando que nós olharíamos assim, dizíamos: Senhor, olha para as ameaças deles, e mata eles, Senhor, e acaba com eles, tira eles do meu caminho. A gente só pensa em Jesus fazer assim por nós, mas eles não estão pedindo que lhe seja retirado a perseguição. Eles dizem: olha para as suas ameaças e dá-nos força, dá-nos intrepidez para continuar anunciando a palavra. Aleluia, glória a Deus. Verso 31 diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra, em meio às lutas. Então esses crentes tinham fome da presença de Deus, independente da situação. Eles tinham sede da palavra. Eles tinham uma alegria imensa de viver a fé cristã em suas reuniões nas casas, o que nós chamamos de células, no seu grupo pequeno. Eles tinham uma exultação, um regozijo, um prazer no coração que só o Espírito Santo de Deus pode produzir. Tinha uma firmeza tão extraordinária nesta palavra de vida, meus irmãos, que nem açoites, nem prisões, nem tomar todos os seus bens, nem a morte os separaria do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eles viviam entre os milagres e tinham a alegria de ver os milagres, não porque eram milagres, mas porque estavam sendo um instrumento abençoador das pessoas e abria a porta para a proclamação da palavra. A igreja do Senhor precisa de um avivamento. Um avivamento verdadeiro tem milagres, tem muita alegria em Deus. Um avivamento tem dons do Espírito, tem batismo com o Espírito, tem conversões em massa, tem pessoas se arrependendo, caindo de joelhos. Mas um avivamento também traz muito temor, traz no coração medo de pecar contra o Senhor. Tem muito arrependimento, tem muita gente que vem correndo para o local de reunião que Deus está se movendo em avivamento, e querem perdão, e querem aceitar a Jesus. A verdade é que quando Deus se move, nós precisamos ser usados para a glória dEle. Nós precisamos nos preparar para isso. Vamos continuar trabalhando, meus irmãos, firmemente. Vamos continuar clamando, vamos continuar buscando em nossas mensagens. Vamos continuar trabalhando nos cultos evangelísticos, nas células, nas reuniões de oração, nos evangelismos de rua, nos eventos evangelísticos, no templo, todos sendo feitos com o propósito de mostrar o amor de Jesus àqueles que não o conhecem. Precisamos continuar firme na nossa missão de ser luz do mundo e sal da terra. Todos devem conhecer, especialmente os crentes mais antigos, que já estudaram alguma coisa da palavra, a oração de um pastor na Escócia chamado John Knox.
Sua oração era uma frase: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. E ele orou, e ele orou, e ele trabalhou, e ele conseguiu a Escócia para o Senhor. A rainha da Inglaterra tinha medo das suas orações. Ela dizia que tinha medo das suas orações. Será que conseguiremos? Será que nossas orações farão diferença? Será que continuaremos falando que o Brasil não tem conserto? Vamos ficar em pé, meus irmãos. Irmãos, esta é uma palavra muito pertinente, muito voltada para as pessoas que já fizeram uma decisão por Jesus, que estão firmes na fé, que precisam ser despertadas para continuarem mais firmes, mais desejosas. Mas esta pode ser uma palavra para aquelas pessoas que estão frequentando a igreja, que estão de vez em quando numa ou nesta igreja, mas nunca se sentiram assim tão atingidos pelo Espírito Santo. Nunca se sentiram assim inflamados, desejosos, famintos pelas coisas de Deus. Os problemas desta vida, as crises existenciais, as doenças da alma, as doenças físicas incuráveis, a insatisfação enorme no coração que nada pode suprir. Mas hoje Jesus está aqui neste lugar. E quem sabe você está aqui hoje e ouviu esta palavra para uma pessoa que está já frequentando, está seguindo, quem sabe já se batizou. E você pode perguntar: o que essa palavra serve para mim? Eu lhe respondo: essa palavra te convida a ser um seguidor de Jesus e tornar-se uma pessoa incendiada pelo fogo do Senhor. Pastor, o que eu preciso fazer? Eu preciso de ousadia, eu preciso de coragem, eu preciso perder o medo, a vergonha e dizer para Jesus: hoje eu quero fazer parte deste time que tem suas lutas, tem suas dificuldades, mas continua vencendo no Senhor. Continua lutando, vencendo cada uma. Eu creio aqui nesta noite, há pessoas que precisam de verdade tomar uma decisão por Jesus. Talvez você já esteja nesta igreja ou em outra igreja há anos, mas nunca foi tão chamado, nunca foi tão impelido a tomar uma decisão pelo Senhor.
Esta pode ser uma noite também para aquelas pessoas que foram se afastando, perdendo seus valores, e já não se firmam na palavra. Já não acreditam que pode ir para os céus. Hoje Deus pode mudar muitas realidades. Você gostaria de restaurar sua vida com Jesus? Você gostaria de renovar a sua aliança com Jesus? Você gostaria de aceitar a Jesus? Você gostaria de confessar Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Igreja de fé, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e pede ao Senhor para fortalecer, para confirmar no seu coração esta palavra e lhe dar um impulso novo. E ore para as pessoas que estão aqui e precisam confessar sua fé em Jesus Cristo. Eu vou fazer uma oração para aquelas pessoas que precisam restaurar sua fé, se perderam na caminhada. E aquelas que nesta noite querem fazer parte desta igreja inflamada pela presença do Espírito Santo, pela influência da palavra. Se você não, é uma pessoa que nunca tomou uma decisão desta, hoje é seu dia. Hoje é o seu dia. Feche os seus olhos e ore comigo. No silêncio do seu coração, diga comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, diga comigo, eu ouvi a tua palavra, ela me inquietou, ela mexeu comigo, com meu brio, e eu estou disposto aceitar o seu convite. Eu quero confessar, Jesus, que tenho andado por caminhos errados, que estão me distanciando de Ti cada vez mais. Mas hoje eu quero romper com isto. Hoje eu quero libertação, Jesus. Todos os espíritos malignos que me amarraram ao pecado, ao mundo, aos prazeres da carne, eu estou rejeitando a influência desses espíritos na minha vida agora. Senhor, eu quero a Tua influência dentro de mim. Eu quero ser perdoado pela Tua palavra, pelo poder do nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Senhor, ouve a minha oração. Senhor, eu clamo a Ti, em nome de Jesus. Amém. Quantas pessoas fizeram esta oração e foram sinceros no coração? Levante a sua mão, eu quero ver você que fez esta oração. Amém. Tenho visto algumas pessoas, amém. Podem me ajudar vendo estas pessoas.
Dá uma olhada para o lado e veja se tem alguém. Permaneça com a sua mão levantada. E você que levantou a sua mão, você precisa confirmar, ratificar esta renovação, esta entrega aqui na frente. Vem aqui na frente, por favor. Não tenha medo, não tenha vergonha. Vem para frente. Aleluia. As pessoas estão chegando. Você precisa vir. Você fez a oração e você não levantou a mão, mas você fez uma oração. O Espírito Santo te chamou para um novo compromisso. Vem à frente. Você está sendo convidado a fazer parte da família do céu, aleluia. Você está sendo convidado a fazer parte daquele time que terá a companhia de Jesus todos os dias da sua vida, aleluia. Você será chamado de filho de Deus. Você será chamado de a menina dos olhos de Deus, aleluia. Volte-se para o Senhor, que é rico em perdoar, é rico em derramar amor, é rico em apoiar as pessoas que querem mudar de vida, aleluia. Volte-se para o Senhor, volte-se para o Senhor. Quantas pessoas estão aqui, mas estão desanimadas, estão esfriadas e querem fazer uma renovação de aliança? Vem aqui na frente. Você é membro da igreja, você é visitante, mas o Senhor falou com você. Vem aqui na frente. Vamos renovar nossa aliança com o Senhor. Vamos renovar. Olhe para o lado, irmão, veja se tem alguém querendo ir, pessoas incomodadas aí. Traga estas pessoas à frente, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Aleluia, Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Jesus. Irmãos, eu sei que há mais pessoas que desejam tomar essa decisão. E se o Espírito não falar seu nome, eu não vou falar. Mas você não precisa que alguém fale o seu nome para vir aqui à frente. Você precisa que o Espírito Santo esteja tocando no seu coração. Então vem aqui na frente. É o Senhor que está te chamando. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Igreja, como que você se sente agora? Como que você acha que lá no céu está agora? Festa no céu. E a gente precisa festejar. A gente precisa trazer a festa do céu para a terra, para o templo, para casa. Aleluia, aleluia. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Você que veio aqui na frente, vamos orar juntos. Diga: Senhor meu Deus, eu fiz a minha oração lá no banco, mas agora eu quero confirmar que eu estou me rendendo ao Senhor. Estou entregando completamente o meu coração. Estou abrindo a porta do meu coração. Vem morar, vem residir, vem me dirigir. Te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Em nome de Jesus.
Obrigado, Jesus, por estas vidas que estão confirmando, que aceitaram, que estão voltando para o Senhor. E nós declaramos que elas estão com seus nomes escritos no livro da vida. E que Satanás não tem mais direito de tocar nelas. Quebra as barreiras, quebra as prisões, quebra as amarras, quebra as obras malignas, as obras do inferno feitas contra elas, e nós a declaramos como igreja, libertas em nome de Jesus. Vamos dizer, igreja, libertas em nome de Jesus, libertas em nome de Jesus, libertas em nome de Jesus, e um aplauso ao Senhor, toda a glória, toda a honra a Jesus. Ah, Jesus, vocês serão conduzidas por alguém aqui. O Senhor te abençoe, a igreja pode assentar.